Se você não é um idoso ou uma idosa, você já se questionou, já parou para se perguntar ou imaginar, planejar como é que você vai querer estar na sua velhice? O que você vai querer estar fazendo no sentido de atividade ou de contribuição? Bom, eu nunca parei para imaginar, para pensar como é que eu vou querer estar na minha velhice. Tudo bem que, embora assim, eu não seja nem mais um adolescente, né? Nem mais um jovem, já vou fazer 28 anos, mas a verdade é que a vida vai passando e em algum momento talvez seja prudente pensar o que eu quero fazer na velhice, como eu vou querer estar, independente se eu vou estar casado ou viúvo, como é o caso de muitos idosos e idosas, né, que o cônjuge às vezes já faleceu. Se vai ter gente perto de mim ou não, o que eu vou estar querendo, o que eu vou estar querendo fazer? Bom, um dia desses eu estava vendo aqui uma YouTube, que eu acompanho a Bárbara, assim, uma mulher assim, bem sensata, à frente, tem umas visões bem interessantes. Assim, acho que talvez foi a primeira pessoa assim que eu vi assim um olhar bem convicto e consciente do que vai querer estar fazendo na velhice. Ela diz, né, que vai estar querendo fazer ações sociais. Tá bem, vai ter condições de estar bem, de saúde, se cuidar ao máximo e fazer ações sociais. Viver a velhice dela dessa forma, saudável, bem de saúde e fazendo ações sociais. Eu achei assim bem nobre, interessante. E se for parar para analisar, assim, obviamente que não são todos, mas é comum que alguns idosos se dediquem a algumas causas sociais, seja em alguma instituição ou em alguma igreja de determinada religião ou qualquer coisa do tipo. Mas enfim, eu estou trazendo essa introdução aqui sobre esse tipo de pensamento, até porque eu nunca parei para pensar nisso, eu achei interessante pensar, mas não é exatamente o que eu vim trazer aqui nesse vídeo. Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar uma conversa que eu tive com um idoso de 81 anos num ônibus. Isso já tem algumas semanas, eu estava vindo da terapia presencialmente e de repente do meu lado, assim, em pé, se aproxima um idoso, um senhor, e me faz uma pergunta. Eu estava com o fone, eu respondi para ele a pergunta dele, a dúvida dele, e ele começou a querer conversar. Talvez não, pode ser que não necessariamente foi um pretexto para ele conversar, mas ele começou a querer conversar comigo. Eu tava com fone, mas enfim, em um primeiro momento eu tava assim, achando que seria uma coisa breve, mas eu vi que ele tava se soltando e queria conversar e o destino dele seria longe. Eu pensei, poxa, vou dar atenção para ele, porque eu não ia ficar ignorando o senhor, até porque eu já percebi que muitos idosos gostam de conversar, gostam de atenção, então pausei o que eu estava escutando e comecei a dar atenção e conversar com ele de forma recíproca. E ele começou a falar da vida dele, sobre as coisas que ele fazia e tudo mais, mas algumas coisas me chamaram a atenção e eu fiquei admirado. A primeira é que ele tinha 81 anos, tem, né, no caso, e não aparentava tanto, não aparentava sinceramente, até porque ele ficou a maior parte do tempo da viagem em pé do meu lado e tinha lugares vazios para ele sentar. A segunda é que ele estava vindo de um lugar relativamente longe, comparado a onde ele mora. Tanto é que ele estava tendo que pegar duas conduções, ou seja, a primeira condução que ele estava comigo era a primeira, ele ia saltar para pegar outra, e sozinho, numa maior tranquilidade, sem preocupação alguma. Não era totalmente tarde, mas assim, já estava escurecendo. Isso aí já era 18 horas da noite. A terceira coisa que me chamou a atenção, ele dizendo, é que sempre anda com a passagem e paga a passagem. E eu falei, poxa, mas não pode, o senhor tem o direito de não pagar, o senhor tem direito à gratuidade, por que o senhor faz isso? Aí ele me mostrou, né, tirou aqui da camisa dele, do bolso da camisa dele, o cartãozinho, né, aqueles Rio Card, que eu não sei como é que é em outros estados, mas aqui no Rio, os idosos têm esse cartão aí de gratuidade para quem tem acima de 65 anos. Ele até dizendo que o cartão parece que estava rachado e ele, para não atrapalhar o fluxo das pessoas, e dizendo que o motorista já vive na correria ocupado, ele prefere pagar. Eu falei, mas o senhor, mesmo com o cartão rachado, o senhor pode mostrar a identidade na câmera ou entrar por trás. O senhor não tem que pagar a passagem. Ele, não, tá tudo bem, eu tenho dinheiro para pagar e eu pago, até mostrar na câmera vai atrapalhar e tudo mais. E eu ficando admirado com aquilo, porque não são todos
que são assim. Na ocasião que me chamou a atenção também, ele dizendo que mora com a filha e com a irmã no mesmo quintal e que a irmã vive preocupada com ele, ligando toda hora para ver se ele já tomou remédio, que não gosta que ele vá sozinho, mas ele recusa isso. Ele até me mostrou, sacou do bolso, assim, uma cápsula assim, com os remédios que ele tem que tomar, sabe os horários, mas diz que precisa sair, sabe? E como eu disse, o lugar de onde ele estava vindo, comparado a onde o lugar que ele mora, era relativamente longe para um idoso sozinho ir pegar 2 conduções de ônibus ainda, e ele o tempo todo em pé no ônibus. Aí me chamou a atenção a consciência dele sobre a realidade, dizendo: eu preciso, meu jovem, sair, eu estava indo... Isso que é interessante também, que eu achei admirável. De onde ele estava vindo é da casa da ex-mulher dele, que ele nutre uma amizade, que eu achei muito interessante, que por sinal é casada. E ele estava vindo de lá porque ele mantém uma amizade com ela, mas o motivo principal é que ele não só ia lá, é que ele crê que é importante ele estar se movimentando, tá indo visitar e ver as pessoas que ele gosta, independente da distância. Então ele diz que vai mesmo, pega o ônibus sozinho, sai mesmo, não se importa de voltar muito tarde, só não volta mais tarde dos lugares que ele vem, porque a filha fica muito preocupada e tudo mais. E diz que para ele é melhor assim. E ele diz mesmo que muitos não dão, que ele tem 81 anos, e realmente não parecia mesmo. Não parecia mesmo. Ele diz que para ele é importante fazer isso, porque se ele ficar só em casa, parado, sentado no sofá vendo televisão, ele diz que é pior ainda, que ele vai acabar morrendo lentamente assim. Então ele se sente vivo, se movendo, indo visitar, indo na casa de quem ele gosta e tudo mais, e não se importa de ir sozinho. Eu achei admirável a consciência dele, porque assim, talvez para um idoso, até mesmo para uma pessoa relativamente jovem ou não, para algumas pessoas talvez não seja tão bom realmente ficar o dia inteiro em casa no sofá assistindo televisão. Bom, eu particularmente não, embora eu não assista tanto televisão, assim, eu não acho ainda assim uma atividade ruim. A minha adolescência inteira, minha infância inteira, minha mãe sempre trabalhou fora, meu irmão às vezes ficava na rua, eu passei a maior parte dos meus dias em casa mesmo, sozinho, assistindo televisão, vendo as programações, principalmente do SBT, os programas lá do Silvio Santos e as novelas e tudo mais. E assim, nunca fez mal pra mim, pelo contrário, era uma forma de me distrair, porque uma coisa que eu refleti, isso até morando sozinho, é que muitas vezes a gente deixa a televisão ligada e prefere escutar aquelas vozes para sentir algum tipo de presença, porque a gente sozinho numa casa vazia, num silêncio, a gente fica mais suscetível aos pensamentos, a todo tipo de pensamento, e às vezes pensamentos até assim que pode gerar algum tipo de angústia ou tristeza. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que eu comecei a entender porque muitas vezes minha mãe deixava a televisão ligada só por deixar em casa, mesmo se ela tá assistindo, ela queria que alguma coisa estivesse fazendo barulho, porque a casa silenciosa ia ficar um clima depressivo. Mas para esse senhor, não, pelo contrário, ele só em casa, sentado no sofá vendo televisão, ia dar espaço para tristeza, depressão, enfim, ele... Assim, talvez nem assim, necessariamente ia causar isso, mas mesmo ele sendo idoso, talvez na concepção dele, é importante ele estar se movimentando, porque por mais que em casa você esteja ali se entretendo, assistindo televisão, qualquer coisa do tipo, você sair faz bem, você se movimentar, ver a vida acontecendo, sabe, ver pessoas, se locomover, se exercitar de alguma forma, por mais cansativo que seja para ele que é um idoso, de alguma forma você se sente vivo, você sente que está ali ativo de alguma forma, e não simplesmente deixando a vida passar, a vida simplesmente acontecer, porque querendo ou não, você fica mais sedentário ainda, né? Sentado no sofá o dia inteiro. E outra coisa que me chamou a atenção é que ele disse que mesmo aposentado ele ainda trabalha, e disse que gosta de trabalhar, não vai parar de trabalhar. E disse que a hora que tiver que chegar dele vai chegar e tá tudo certo. Aí eu pensei, poxa, talvez, acho que na minha velhice, independente se eu vou ter filhos ou não, eu vou querer estar assim, ativo. E se for para reparar, nem todos são assim, mas alguns são assim. Então essa consciência, esse zelo desse idoso da forma como ele olha para a vida e como ele lida com a rotina dele no dia a dia me fez pensar. Ele até também disse uma coisa interessante, que a questão como ele vive é essa, de ir visitar as pessoas, de sair mesmo e de trabalhar. Não gosta de ficar em casa o tempo todo no sofá e também evita porta de botequim, não sei, dependendo do seu estado, como você
diz isso, mas porta de botequim é você tá numa mesa ali de bar, na porta de um bar. Ele usou a expressão a gíria, né? Isso aí é chave de cadeia. Ou seja, ele quis dizer que nesses ambientes você tá passível de, sei lá, não necessariamente arrumar encrenca, mas tá ali no lugar errado na hora errada, porque não são todos, tá? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Muitas vezes nesses ambientes tem confusão, as pessoas estão bebendo e às vezes ficam eufóricas e passam da linha. Assim, tem climas de bares que são muito tranquilos, que tem até famílias que não necessariamente sentam para tomar uma cerveja ou sentam mesmo para comer algum petisco ou para ouvir uma música boa, mas eu já vi algumas reportagens mesmo de bares assim que do nada chegava alguém com uma arma e começava a disparar em alguém e, enfim, até quem nem tinha nada a ver com aquilo acabava se dando mal. Então essa consciência, esse olhar da vida desse senhor me fez ficar admirável. Depois ele desceu do destino dele, a gente se despediu e eu fiquei admirável, caramba. Talvez eu tenha muito que aprender com ele e comecei a refletir e pensar sobre algumas questões assim. Poxa, tem gente que passa assim, não vou dizer pela nossa vida, mas a gente se esbarra assim e caramba, a gente pensa, como há pessoas assim com algum tipo de encanto, né, com algum tipo de olhar e como que, independente do estado, a vida ainda vale a pena ser vivida. Na verdade, a vida precisa ser vivida. A gente precisa estar ativo de alguma forma, seja dessa forma como o Senhor adotou, de sair para visitar quem ele gosta, de estar sempre se locomovendo, independente de estar sozinho ou não, embora assim seja perigoso e arriscado, tem muita gente ruim no mundo. Ou, enfim, praticando algum hobby que você ama muito. Tem certos hobbies, gente, que não precisa de idade. Eu mesmo, hoje já tem tempo que eu não jogo futebol, né? Mas eu jogar futebol com o pessoal em um local que tinha um idoso lá de mais de 75 anos, quase 80, que jogava com a gente tudo garoto lá, jovem. O nome dele é Seu Olímpio. E ele lá, enfim, acho que ele era viúvo ou coisa do tipo. E lá, brincando com a gente, levava o garrafão dele d'água, não sabia jogar bola, todo mundo chamava ele de coroa. Mas ele ia lá jogar com a gente e dava pra ver que ele era alegre, era a forma dele de distrair, de se sentir vivo. E corria, mesmo idoso, corria, enfim, tava inteiro. Então assim, é um exemplo para dizer que determinados hobbies têm a vantagem de você não ter idade mínimo ou máxima para exercer. Então, de alguma forma, a gente necessita ir viver a vida, porque se a gente só deixar ela passar, assim, pensando em coisas do passado, ou em casa, não se distraindo com coisas que realmente possam fazer bem, porque uma coisa é você estar em casa e se distraindo com a sua própria companhia, que sei lá, com uma série que você ama, com um filme que você gosta, ou algum tipo de rotina. Outra é você ficar ali só no sofá, vendo televisão, vendo a vida passar, assim, nenhum tipo de retenção. E sem a gente perceber, a gente morre lentamente, sim. Bom, era isso que eu queria compartilhar. Uma pequena história. Eu tenho muitas histórias para contar de pessoas que eu esbarrei, de coisas que aconteceram comigo durante a vida. Eu vou tentar trazer isso aqui com mais frequência, mas comenta aí o que você achou sobre isso. Se você tem algo parecido a compartilhar, alguém que esbarrou por você e você teve algum tipo de reflexão ou aprendizado, vai ser muito bom aqui. Sempre é importante, né? Ver aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço.